Bom, meus amigos, nós estamos nesse mês de maio falando sobre a família, falando sobre famílias por um fio. Domingo passado eu falei sobre inversão de papéis, alguns problemas que põem a família em muito problema. É quando os filhos, eles assumem a postura que não lhes cabe, o papel que não é deles. E quando os pais abrem mão do papel de ser autoridade, de ser referência para os filhos. Então nós falamos disso domingo passado. Hoje eu quero falar sobre um outro problema que traz outra questão que coloca as famílias numa situação muito difícil. É um outro tipo de inversão de papéis, mas agora é entre a felicidade e a maturidade. Eu ouvi certa vez de um pregador que ele estava questionando a um outro pastor mais experiente, mais maduro, e perguntando para esse pastor sobre a igreja, sobre a família. E esse pastor sabiamente respondeu àquele outro pastor, aquele pastor mais experiente, respondeu assim: eu não me encanto muito com quem começa bem. Eu me encanto com quem termina bem. Quando a gente fala sobre famílias, a minha oração é que nós terminemos bem. Porque eu tenho acompanhado algumas famílias que no seu processo a coisa não está boa. Não estou falando que eles deixaram de ser família, mas eles estão perdendo a alegria da família, a ponto tal de que alguns já estão assumindo o papel, falam assim: eu não quero mais família. Eu quero viver uma vida alternativa. Quando eu crescer, eu vou me juntar a uma mulher. Sabe? Quando eu crescer, eu não quero ter filhos. Não quero, filho dá trabalho. Não quero envolver com esse negócio. A gente começa a perceber que tem alguma coisa errada no nascedouro desse negócio. E muitas dessas coisas vêm porque muitos dentro da sua própria casa, ao invés de fazer uma opção para a maturidade, eles fazem uma opção pela felicidade. Mas espera aí, Renato, parece que essas coisas são meio estranhas. Vocês vão entender o que eu estou falando. O que eu quero dizer é que para a gente terminar bem, como família, como casal, como família mais extensa, significa que ao longo da nossa caminhada, você e eu vai ter que fazer algumas escolhas, algumas opções, algumas coisas que você vai ter que deixar para trás, outras coisas que você vai ter que levar, algumas coisas que você vai ter que abrir mão, outras coisas que você não vai ter que abrir mão, decisões importantes, alvos, objetivos que você vai ter que colocar ao longo da sua caminhada, no momento em que você está vivendo agora. Decisões importantes que podem ou não afetar a vida da sua casa, do seu relacionamento, na vida dos seus filhos. Para mim, uma das mais importantes decisões que as pessoas precisam tomar, e que se elas não prestarem atenção, elas podem colocar tudo a perder, é quando elas invertem, dizendo dentro da sua casa: eu quero ser feliz. E elas não fazem uma opção pela maturidade. Eu já disse aqui uma vez que eu não creio que Deus nos fez para a felicidade. Deus nos fez para a maturidade. Esse é o projeto de Deus para o homem, para a mulher, para o pai, para a mãe, para os filhos. E o que eu tenho observado às vezes ao longo da minha caminhada é que muitos não entendem isso e fazem uma opção por uma felicidade a qualquer custo. Eu vou dar um exemplo mais claro para você entender desse negócio. Um marido casado com a sua mulher, mais de 10 anos, tem um filho. Quando ele chega ali na meia-idade, aos seus 37, 40, 42 anos, vivendo um relacionamento conjugal que veio tirando atrito ao longo dos 10 anos, eles não trataram isso bem, eles não fizeram a opção correta, eles estão um meio virado para o outro, o casamento está sofrendo seus desgastes que todo casamento sofre, e aí o maridão chega em casa e começa a dizer para si mesmo: eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. E ele chega para ela e fala assim: eu estou cansado, eu não quero mais viver desse jeito, chega, eu quero ser feliz. Resolve então deixar a sua esposa com seus filhos e partir numa vida maluca para dizer: eu quero ser feliz.
Queridos, eu estou falando de coisas que estão acontecendo. Recentemente eu recebi uma notícia triste na igreja da qual eu vi, um cara que hoje é presbítero da igreja presbiteriana de Itabira, casado. Eles têm filhos, neném? Não tem filhos, se não me engano 10, 12 anos de casados. Ele simplesmente chegou em casa, sem mais, sem menos, falou assim: cansei da sua cara, estou enjoado de você. Sabe o que é isso? São opções que as pessoas vão fazendo por uma tal felicidade, uma ideia maluca de dizer assim: eu mereço. Isso, meus amigos, é só um pequeno exemplo de gente que troca maturidade pela felicidade. E eu acredito que basta simplesmente uma pessoa dentro de casa começar a colocar essas coisas na cabeça, começar a fazer essas inversões para trazer muito problema ao longo da caminhada daquela família. Eu creio que essa chamada, desse negócio assim, eu tenho direitos à felicidade, é uma ideia muito moderna. Em qual sentido? Certa vez eu li um livro, e aí quando eu converso com os casais, quando eu vou dar aconselhamento de casais, eu sempre falo com eles sobre isso. Eu falo com eles duas coisas básicas. E aí para quem vai casar já sabe que eu vou falar isso com ele. Simples, Amanda, já adianto. Tá entendendo? Luiz está aí para ouvir, cadê ele? Precisa estar ouvindo esse negócio. Eu faço duas perguntas para ele. Primeira, você quer mudar? Se você não quer mudar, se você quer continuar sendo filhinho da mamãe, filhinho do papai, não case. Se você acha que depois que você casar, você tem que continuar com seus amigos, com a mesma farra que você fazia, chegando no mesmo horário, sendo do mesmo jeito, da mesma forma, não case. O casamento não foi feito para você, cara. Outra coisa que eu falo com eles de forma muito clara. Casamento não é um projeto da sua realização pessoal. Não é um projeto da minha realização pessoal, a qual eu uso o outro para me satisfazer. Isso são alguns exemplos do tempo a qual nós vivemos, que são só sintomas de um tempo onde eles colocaram Deus e os seus conceitos para fora, e Deus muitas vezes se torna um produto para a minha própria realização. Eu creio que muitos hoje têm cantado uma musiquinha que eu ouvia na minha adolescência. Uma musiquinha de Lulu Santos que ele lançou em 1982. E o refrão dessa música é um negócio assim. O tempo dessa música chama assim, Tempos Modernos. Aí lá no meio da música ele diz assim: eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais farta e clara, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era. Vocês já ouviram essa música? Não precisa cantar não, então tá bom. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade, presta atenção nisso, para dizer mais sim do que não, não, não. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quem é que diz não, não, não? É o pai, é a mãe, é a igreja. É eles que dizem não, não, não. E aí no finalzinho ele diz assim: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. E aí o finalzinho, que é um negócio assim de botar tudo a perder. Vamos nos permitir, porque os nossos pais, a igreja não permite, então vamos dar autorização para nós mesmos, para nós vivermos do jeito que a gente bem entende, da forma que a gente bem entende. Vamos nos permitir, sem restrições, chega de limites, chega de imposições de todos os lados, chega de imposição por parte do casamento, por parte da igreja, por parte dos pais, por parte da família, por parte dos responsáveis. Vamos nos permitir. Eu cantava esse negócio, gente. Isso só são sintomas de um tempo. Queridos, não esqueçam uma coisa. As suas escolhas hoje,
elas não estão desconectadas do tempo que você está vivendo. Elas não estão fora do tempo que as pessoas estão vivendo. As pessoas, elas fazem escolhas na sua vida. E muitas vezes elas colocam tudo a perder. Porque elas são estimuladas, elas são ensinadas. Essas coisas caem na nossa cabeça o tempo todo. E sem saber, nós estamos escolhendo opções como essa. Sem saber, estamos chegando à nossa casa, 40 anos de idade, 45, e falando assim, chega! Ou quando o filho chega em casa e fala assim, chega! Cansei. Eu creio que isso não é muito diferente do tempo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve uma carta ao seu filho na fé, que o apóstolo Paulo também era um pai. Ele havia gerado alguns filhos na fé. Timóteo era o seu filho na fé. E aquele pai, preocupado com o seu filho, preocupado dentro do seu tempo, olha o que ele escreve. Isso não é muito parecido com os nossos dias. Segundo Timóteo 3, de 1 a 4, eu convido você a ler comigo. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É justamente nesse tempo, Paulo sabia que Timóteo estava vivendo dentro desses últimos dias, e Paulo, como aquele pai na fé, vem instruir o seu filho, vem orientar o seu filho, e eu vou dizer para vocês um pouco mais à frente, que a intenção de Paulo é orientar Timóteo à maturidade. É fazer com que Timóteo seja um homem maduro no seu tempo, fazer com que Timóteo saiba fazer as melhores opções dentro do seu próprio tempo. E aí Paulo escreve a Timóteo, resolvendo orientar o seu filho na fé, e ele tinha algumas razões para isso. E eu quero pensar com você justamente sobre isso, essas orientações de Paulo. Percebe, queridos, que quando Paulo escreve esse texto, volta um pouquinho, por favor. Isso. Por que essas opções tão particulares põem tudo a perder? Porque quando alguém dentro de casa resolve ser egoísta, porque quando alguém dentro de casa resolve pensar só nele mesmo, porque quando alguém dentro de casa acha que o dinheiro é só dele, quando alguém dentro de casa põe a mão na cabeça e diz assim para si mesmo, eu mereço ser feliz, eu vou gastar tudo comigo, e que quem está perto de mim que se vire, que se lixe. Quando alguém dentro de casa faz essa opção, ele começa a colocar a família em situação complicada. Não é só filho envolvido na droga. Não é só filho que está com um problema aí fora. Não. É porque ele é um cara egoísta. Ele está fazendo opção e pensando que é isso mesmo. E as pessoas que estão em volta dele, é só ele. Como Paulo diz, Timóteo, você está vivendo tempos assim. Não diferente dos nossos dias. Não muito diferente. Queridos, eu vou confessar um negócio para vocês. É duro, sabe? Tem hora que você vai conversar com alguém. Pega um exemplo assim, Fernando, um casal. E o cara está se achando. E aí, ele vai colocando tudo a perder com aquela escolha dele. Aí você chama a esposa para conversar, põe os dois para conversar, e o cara é igual uma pedreira. Não reconhece nada, diz que a culpa é sempre do outro, bate no peito e fala assim, eu estou certo e fulano de tal está errado, porque fulano de tal não me compreende, ela não entende as minhas dores. Paulo está dizendo que no tempo dele era assim. E o que Paulo está chamando a atenção minha e sua, porque esse também é o nosso tempo. E aí quando Paulo resolve escrever uma carta ao seu filho na fé, Tiago, a intenção dele é orientar Timóteo a uma vida de maturidade
nas suas escolhas e na sua forma de viver. Leia comigo, por favor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 16, é o texto logo abaixo, é o texto que nós vamos pensar sobre ele. Paulo trazendo orientações ao seu filho Timóteo na fé. E eu creio, queridos, que quando as pessoas fazem uma opção pela maturidade, algo novo começa a acontecer dentro da sua própria casa. Vamos ler comigo? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perceba no finalzinho do texto, dá um toquezinho, por favor. No finalzinho do texto, Paulo está dizendo o que ele quer com Timóteo. Ele quer levar Timóteo para que ele seja um homem perfeito, para que Timóteo tenha habilidade em todo momento da sua vida. A intenção de Paulo aqui é dizer, Timóteo, as minhas orientações para você é para que você seja um homem maduro, para que você seja um homem completo, para que você saiba se conduzir dentro do seu tempo e fazer as escolhas que agradam a Deus. Eu creio que Paulo chegou para Timóteo e falou assim, Timóteo, o que eu quero de você é te dizer que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida não é aquela ideia de você é mais rápido, você chega primeiro, você ganha mais, tudo gira em torno de você, e eu tenho que aproveitar a vida o mais rápido que tem, eu tenho que curtir tudo agora. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eu quero levar você a uma maturidade. Eu quero instruir você para que você seja um cara que as pessoas olhem para você, as pessoas olhem para as suas ações, olhem para as suas obras e as pessoas se encantem com você, porque as suas obras, a sua vida, ela expressa um amor a Deus tão intenso, ela expressa um amor pelo outro tão intenso e as pessoas passam a glorificar a Deus por causa de você, Timóteo. E o que eu quero resolver com você, pensar com você nessa noite, como é que isso é possível? Como é que aquele pai de Paulo pode levar o seu filho Timóteo a esse caminho de maturidade? Quais deveriam ser as escolhas de Timóteo que deveriam orientar sua vida à maturidade, que traria bênção para ele, bênção para sua casa, bênção para sua igreja, bênção para sua cidade? Quais deveriam ser as opções de Timóteo que Paulo vai orientá-lo para que ele possa viver uma vida, como ele diz aqui, ser um homem de Deus perfeito? Primeira coisa que Paulo vai dizer para nós. Paulo exorta o seu filho Timóteo a ser um cara diferente. A primeira expressão do texto diz assim, tu, porém. O que isso quer dizer? Aqui é uma grande contradição. Ele diz mais ou menos assim para Timóteo, você não, Timóteo. Se as pessoas querem permanecer movidas pelas suas idiotices, pelas suas infantilidades, pelo seu mundanismo, pela sua cegueira, pela sua imoralidade, que atinge a sua casa, que atinge a sua família. Se as pessoas querem ser seguidos pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao prazer, se as pessoas querem ser seguidas assim, Timóteo, você não. Você tem que ser diferente, Timóteo. Você não. Se os seus amigos de trabalho fazem essa opção, você não, Timóteo. Se o lugar onde você mora é assim que as pessoas pensam, você não, Timóteo. Se os programas que você assiste é isso que te ensinam, você não, Timóteo. Você tem que ser diferente, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você não, meu filho. Se os homens querem ir de mal a pior, se as pessoas não querem se curvar à verdade do Evangelho, se as pessoas não querem ouvir o que Deus tem para falar ao coração delas, se elas querem continuar com o coração duro, você não, Timóteo. Você não, você tem que ser diferente, Timóteo, do tempo que você está vivendo. É como se Paulo estivesse dizendo para nós assim, você não, meu filho. Se você trabalha no meio de gente, que eles acham que divórcio é uma coisa muito legal, você não. Se você trabalha ou mora numa cidade ou num bairro onde as pessoas acham
que a filhinha não tem problema nenhum se dormir com um rapazinho? Você não. Se você mora numa cidade onde as pessoas acreditam que não tem problema um homem beijar um outro homem e andar de mão dadas, você não, Timóteo. Você tem que ser diferente do tempo que você está vivendo. Se você mora num lugar onde as pessoas acham que a única razão da felicidade delas é o dinheiro que elas ganham, você não, Timóteo. Você tem que ser diferente. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo dentro do seu tempo. Tu, porém, não viva assim. Não pense assim. Não se deixe levar pelo seu tempo. Não se amolde ao seu tempo. Queridos, eu vou confessar um pecado para vocês aqui. Um pecado que me chateia bastante. Às vezes, nós olhamos para o mundo e nós dizemos assim, realmente esses caras estão com problema, porque eles não conhecem Jesus, eles não vêm à igreja, eles não cantam, eles não oram, eles não fazem oração. Vou fazer um negócio para vocês. Os maiores escândalos do nosso tempo está acontecendo, sabe aonde? No meio dos crentes. As maiores loucuras que alguém possa pensar está acontecendo, Caio, com pessoas que batem no peito e dizem assim, eu sou de Jesus. Eu tenho medo, Alexandre. Eu tenho medo. Porque eu já vi um monte de gente se escandalizando. Não é porque dos caras de fora, não. É quando eles mantêm contato com a gente. Quando eles olham para a gente e falam assim, engraçado, vocês não são nada diferente dos amigos que eu conheço. Vocês bebem igualzinho a eles. Vocês contam as mesmas piadas. Engraçado, vocês assistem os mesmos programas. Vocês vão nos mesmos lugares. Vocês têm os mesmos palavrões. Que coisa engraçada. Eu achei que aqui fosse diferente. Eu achei que me convivendo com vocês fosse diferente. Eu convivo com um grupo que o dia inteiro só pensa em dinheiro. E vocês só falam nisso o dia inteiro. Paulo está dizendo para Timóteo, você não, Timóteo. Primeira caminhada que Paulo está dizendo para a nossa maturidade é essa. Você tem que ser diferente. Segunda coisa que Paulo vai dizer para nós aqui. Paulo vai exortar Timóteo para que Timóteo permaneça firme na palavra de Deus. Firme nas Escrituras. Olha o que diz o versículo 14 até o versículo 16 em algumas partes. Leiam comigo, por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O apóstolo Paulo está exortando o seu filho Timóteo a resistir no seu tempo, às corrupções do seu tempo. É como se ele estivesse dizendo para nós assim, não vão nessa conversa, que o fim do homem é a sua felicidade pessoal e particular. Não entre nessa conversa. É o que Paulo está orientando a Timóteo. Ele está dizendo, você não, Timóteo, permaneça naquilo que você já aprendeu. Diante da crise, diante da confusão instalada, diante de homens egoístas, avarentos, homens arrogantes, pessoas ingratas, irreverentes, pessoas que abandonaram a verdade, pessoas que perderam o sentido da vida no meio da corrupção da mente, do coração, gente que afirma crer numa coisa e vive de outro jeito. Gente com a fé confusa. Paulo pede para Timóteo, Timóteo, permaneça firme com as Escrituras, Timóteo. Não abra mão das Escrituras, Timóteo. Timóteo, meu filho, não faça isso. Não coloque a sua família em risco. Não coloque a sua igreja em risco. Não coloque a sua cidade em risco. Não se permita, Timóteo. Fique firme, Timóteo. Queridos, nós vivemos um tempo semelhante ao descrito por Paulo. Igualzinho ao egoísmo que tem alimentado o coração das pessoas. Eu nunca vi uma geração tão narcisista,
amante de si mesmo. Eu nunca vi grupo de pessoas tão individualistas como a nossa geração. E Paulo pede para Timóteo, não, Timóteo, permaneça firme com as Escrituras, aquilo que você já aprendeu, aquilo que lhe foi ensinado. Não se satisfaça com o que o mundo está te oferecendo, Timóteo. Permaneça firme nas Escrituras. Não se deixe levar por um homem infantil, que gosta de ficar brincando com seus brinquedinhos, e não cresce, não amadurece. Um tempo, Paulo está dizendo, onde que as pessoas mais buscam é poder, sucesso, aparência, primeiros lugares, admiração, reconhecimento. Paulo está dizendo, Timóteo, permaneça nas Escrituras. Paulo está exortando a Timóteo aqui para nós de forma clara a importância das Escrituras. Eu creio, meus irmãos, que uma marca da imaturidade do nosso tempo é quando pessoas que um dia disseram crer em Jesus, elas se distraem com bobagens. Elas se deixam levar por bobagem pelo seu tempo. Percebe que Paulo está nos chamando a atenção justamente disso. Paulo sabia que Deus nos tinha dado algo sagrado, que é a sua própria palavra. Gente que segura firme o seu tempo, porque ama as Escrituras, se sujeita às Escrituras, se deixa levar pelas Escrituras. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo vai dizer que é por meio das Escrituras é que nós conhecemos Jesus. É por meio das Escrituras é que nós conhecemos o caminho da salvação. A Bíblia é um livro que nos leva à salvação, porque o homem está perdido. A Bíblia é um livro que nos fala de Jesus e este crucificado. É essa mensagem que as Escrituras nos traz. Meu amigo, vou dizer um negócio para você. A Bíblia não é para satisfazer o seu ego inflado, não. A Bíblia não deve ser usada pelas pessoas para dizer assim, nossa, eu estou mal hoje, vou ler alguma coisa aqui, como se fosse um livro de horóscopo. Qual que vai ser a direção para o meu dia de hoje? Não! Paulo está dizendo, não é isso, Timóteo. A Bíblia, como ele nos diz aqui, ela não serve para corrigir. A Bíblia serve para nos confrontar. As Escrituras servem para dizer para mim e para você o que é de errado conosco. É isso que as Escrituras devem nos dizer. Essa vida que caminhamos com Ele, Jesus já havia dito, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos e nós vamos continuar no erro na medida em que nós nos afastamos da revelação de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala, Lude, sobre a salvação de Deus. Deus se dispondo, enviando o seu Filho para nos livrar desses problemas, dessa enrascada do nosso pecado e nos conectar com Deus. O fato mais importante da Bíblia é que ela aponta para Jesus. A Bíblia não fala do homem, a Bíblia fala de Jesus. Porque Jesus é a razão da existência humana. Jesus é a razão última da existência humana. Para Paulo, o alvo dele é se tornar parecido com Cristo. E quando Paulo pede para Timóteo, Timóteo, se sujeite às Escrituras, obedeça às Escrituras, se coloque debaixo dela, estude as Escrituras, ouça a sua palavra, ela vai te corrigir, ela vai te admoestar, ela vai te ensinar, ela vai te corrigir, Timóteo. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. A Bíblia, queridos, não é um manual de bom comportamento. Ela não serve para ser um manual de bom comportamento. A Bíblia é apontando a nossa condição pecadora diante de um Deus que é santo. E nós estamos com um problema diante desse Deus que é santo. E esse Deus veio resolver o nosso problema enviando o Filho dele aqui. É disso que a Bíblia trata. O que Paulo nos diz nesse texto, que todas as Escrituras é inspirada por Deus. Toda ela. Ela foi assoprada pelo próprio Deus. Inspirou aqueles homens para que nós pudéssemos conhecer a Deus, conhecer Jesus. E Paulo está pedindo para Timóteo, Timóteo, permaneça nessas Escrituras. Você quer viver o seu tempo? Você quer ser um homem maduro? Você quer ser uma mulher madura? Você quer ser uma mulher sábia? Você quer ser um filho sábio? Você quer ser uma pessoa para não se deixar levar? Paulo está dizendo, permaneça nas Escrituras. Você deve continuar com as Escrituras.
Queridos, eu digo para vocês, nós precisamos aprender isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Hoje as pessoas, elas têm muitas ferramentas que ajudam as pessoas nas suas complexidades da vida. Hoje nós temos a sociologia, hoje nós temos a antropologia, hoje nós temos a psicologia, que aí, meus irmãos, deixa eu só abrir um parêntese rapidinho para você que está aqui nessa noite. Às vezes, o que eu mais ouço, nada contra, tem amigos que são psicólogos e os recomendo, Ana Paula está aqui e sabe disso. Mas às vezes o que me irrita o coração é porque os crentes não querem mais ler as Escrituras. Eles querem resposta dos seus problemas de forma imediata. Eles não querem se sujeitar às Escrituras para ver o que Deus está direcionando o cara. Por favor, se você está indo num psicólogo, continue, por favor. O que eu quero te dizer, querida, é para você aprender a ouvir o que Deus está falando. Para Deus tratar a gente, Raimundo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, permaneça firme nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela foi escrita para levar o homem à sabedoria e para que esse homem conheça a Deus e se relacione com Deus. A Bíblia nos serve para nos conduzir a Deus. É para isso que Paulo está dizendo a Timóteo, para nós de forma clara. Paulo está exortando a Timóteo a se debruçar nas Escrituras. Eu já falei isso aqui uma vez, eu gosto de repetir. Eu nunca vi uma geração tão analfabeta das Escrituras como a nossa geração. Eu não estou falando de ler a Bíblia, não. Eu estou falando de me debruçar em cima dela. Se ela é, Edson, é a palavra de Deus. Se ela é Deus falando comigo e me direcionando, me corrigindo, é o que eu mais quero. Eu preciso ouvi-la. Eu preciso me sujeitar a ela. Paulo está dizendo e dizendo para nós, permaneça nas Escrituras. Ela é inspirada por Deus. Ela é útil para tudo. Eu acho muito difícil, praticamente uma missão impossível, dizer que alguém vai chegar à maturidade como pessoa se ele não conhecer as Escrituras. Eu acho impossível. Ele pode ser um bom administrador de empresa, ele pode ser um bom gerente de uma loja, ele pode ser um cara muito inteligente na sua escola, mas só as Escrituras vai trabalhar o coração dele. Que ele pode ser um cara muito sábio, mas ignorante com a sua esposa. Ele pode ser um homem muito inteligente, mas um homem que não sabe lidar com seus filhos. Ele pode ser um cara muito sábio, mas ele não sabe lidar com o seu olho, com a sua língua, com o seu comportamento, com o seu andar. Sabe por quê? Porque ele precisa que as Escrituras apontem para ele. Porque as Escrituras vão apontar Jesus para ele. Queridos, eu acho muito difícil alguém chegar à maturidade se não se debruçar debaixo daquilo que Deus está querendo dizer para ele. Terceiro e último lugar que Paulo exorta aqui a Timóteo. Paulo exorta ao seu filho Timóteo a ele ter como modelo gente que ama Jesus. Olhe comigo o versículo 14 e o versículo 15. Leia comigo, por favor. Tu, porém, Paulo está dizendo assim, meu filho Timóteo, eu estou escrevendo para você, porque eu posso ser modelo para você, de fé, de amor, de esperança, de humildade, de paciência, de gente, Nico, que foca em Cristo, de gente que ama Jesus. Timóteo, eu estou escrevendo para você, porque eu digo para as pessoas para me imitarem, porque eu sou imitador de Jesus. Querido, vou fazer uma perguntinha para você. Quais são os seus ícones? Quem é que direciona a sua vida? Quais são os modelos de pessoas que estão na sua cabeça que faz você fazer escolhas na vida? Quais são as pessoas a qual você se direciona para fazer as suas opções? Quem está na sua mente, no seu coração? Paulo está dizendo aqui para nós,
nos ensinando. Nós precisamos encontrar gente que ama a Deus, que nos sirva de modelo, de referencial, de amor a Deus, que nos ensine a ter uma fé, a ter um caráter, a ter uma postura cristã. Por que Paulo tinha autoridade para falar sobre isso? Porque ele passou pelas provas mais duras que um ser humano pode passar. Ele passou por um motivo só. Ele não passou, Raimundo, para se autopromover. Ele não passou para deixar o nome dele na história. Ele não passou para ter o seu nome conhecido em todos os lugares. Ele passou porque ele amava Jesus. Porque ele deu a vida por causa de Jesus. Queridos, essas pessoas nos servem de balizas, de modelos para nossas escolhas. A caminhada de uns caras desse deve nos ensinar muitas coisas. Porque ele teve que abrir mão de muita coisa por causa de Jesus. Homens como esses são exemplos para mim de pai, de gente que sabe se envolver quando as pessoas erram com ele, de gente que sabe lidar com os seus erros, com as suas falhas, com os seus pecados, com as suas fraquezas, de gente que apesar das caminhadas mais difíceis, não abre mão de Jesus, não negocia a sua fé, não vende a sua fé. Esses homens são modelos para mim. Para a minha caminhada. Quem são os seus modelos, meu amigo? Por que você está fazendo essas opções? O que está por trás disso? Não é só porque você é egoísta, não, porque tem alguém que está te conduzindo. Paulo está dizendo para nós de forma clara, ensinando a Timóteo. Timóteo, você aprendeu de mim. Outra coisa que ele fala aqui que é fantástico. Você aprendeu da sua vovó. E você aprendeu da sua mamãe. Presta atenção aqui, mamães e papais. Não confie que a igreja vai fazer aquilo que vocês têm que fazer. Na instrução dos seus filhos para com Deus. Nós não temos essa responsabilidade. A responsabilidade, o modelo são os pais e as mães. São os responsáveis dentro da sua casa, que devem instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Devem ser modelos para ele, de gente que ora, de gente que ama a Deus, de gente que paga o preço. Você sabe que uma das coisas que eu mais me apaixono, não é quando o marido erra com a esposa e os filhos estão vendo. Não, isso aí nós vamos cometer todo dia. É quando ele tem a coragem de pedir perdão para ela. É quando ele tem a coragem de reconhecer que ele falhou. São essas coisas que Paulo está dizendo que Timóteo aprendeu desde a infância. São pais e mães que gastam tempo com seus filhos, na instrução dos seus filhos. Hoje, o máximo que os pais fazem é dar um tablet para o moleque e falar assim, me deixa quieto, menino. Dá sossego, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu já te dei o que você está querendo. Hein? Aí nem se importa com o que aquele menino está vendo, com quem ele está conversando, aquele negócio. O negócio é que houve paz dentro de casa. Não estou falando para você não dar umas coisas dessas para o seu filho. O que eu estou querendo dizer é que você precisa gastar tempo com ele. Você precisa instruí-lo. Você precisa ser referência de Deus para a vida dele. Você precisa instruir o seu filho no caminho do Senhor. Você precisa dizer para ele que ele é pecador. Ele precisa se arrepender. Ele precisa reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Você tem que ser modelo na sua casa para os seus filhos. É isso que Paulo está nos ensinando quando ele fala aqui. Eu creio que o melhor exemplo de Paulo para mim, Paulo enxergava a vida cristã como uma maratona. Eu estava pesquisando as maratonas mais malucas do mundo. O cara correndo no gelo, o cara correndo no deserto. A pior que eu vi é o cara correr 42 quilômetros, só 3.000 metros só de subida. Essa é a vida cristã. É uma maratona. Com suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas tentações, com as suas seduções, com momentos de desânimo, mas devemos permanecer firmes nessa corrida, firmes na palavra, não nos deixando levar, sermos diferentes do nosso tempo. E quem sabe Deus nos dá a graça da gente ser bênção para a vida do outro, ser referência para a vida de outras pessoas e de outros casais. Eu quero encerrar, meus irmãos. Eu quero encerrar.
Às vezes eu fico preocupado que hoje, Dia das Mães, às vezes o que nós temos são mães que a única coisa que sabem ensinar para os seus filhos é eles serem vaidosos, eles serem os primeiros, eles serem o melhor, eles baterem em todo mundo. Eu reconheço, meus irmãos, que nós nos debruçarmos nas Escrituras é uma tarefa difícil, é uma tarefa enfadonha. Mas eu creio que se nós bebermos dessa água, se nós cavarmos esse poço fundo, no que Paulo está dizendo, permanece naquilo que você aprendeu, como diz as Escrituras. Paulo está insistindo, construa a sua fé pautada nas Escrituras. Crie raízes com as suas convicções naquilo que Deus está querendo para você e não aquilo que as pessoas estão querendo de você. Paulo está dizendo para nós de forma clara que nós precisamos fincar as nossas raízes em Deus, em Cristo, na sua palavra, na sua verdade. É lógico que isso vai exigir de você disciplina. É lógico que vai exigir de você um determinado esforço para você abrir os seus ouvidos e perceber o que Deus está dizendo com você. Mas Paulo está dizendo que esse é o caminho que nos conduz à maturidade. Paulo está dizendo aqui para nós que esse caminho que nos conduz à justiça, é esse caminho que conduz à paz dentro da nossa própria casa. Que às vezes, queridos, eu vejo tantos conflitos em casa, as pessoas recorrem a qualquer coisa. Menos, Carlos, se ajoelham e pedem: Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajude. Menos ouvir o que Deus está dizendo, menos. Eu queria desafiar você nessa noite, querido, para que você saia daqui. Você seja alguém que se curve àquilo que Deus está querendo dizer na sua palavra. E você vai encontrar nessa palavra um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, um Deus que enviou o Filho dele para nos livrar dessa encrenca, um Deus que quer ver de fato as nossas famílias bem, é projeto dele. Mas ele está caminhando para nós dizendo: quais opções que vocês estão fazendo? Você está fazendo uma opção para a felicidade a qualquer custo, ou você está fazendo uma opção para a maturidade? Eu queria orar por você, eu queria pedir você que curve sua fronte. Oh Deus, eu quero colocar as nossas vidas nas suas mãos. Obrigado pela tua palavra, que ela é toda inspirada por Deus. A palavra de Deus não é palavra do homem. A palavra de Deus não é invenção humana. A palavra de Deus não é porque homens arquitetaram esse negócio. A palavra de Deus é porque Ele inspirou homens para que pudesse nos deixar a verdade de Deus para o nosso coração. E eu creio a Deus que tudo começa a mudar dentro de uma casa, numa família, com pessoas. E eu sou testemunha disso e creio que vários aqui são testemunhos disso. Quando eles abriram as Escrituras e perceberam o que Deus estava falando, a vida deles começou a ser transformada, a família deles, algo novo começou a surgir dentro da sua própria casa. Alguém que pudesse, que não conhecia, mas agora conhece a Jesus. E percebeu, e entendeu, e confiou em Jesus. Deus, a minha oração é que nessa noite nós saiamos daqui entendendo que Deus nos chamou para a gente viver uma vida diferente das propostas que estão aí fora. Que Deus está nos chamando para a gente permanecer firme na palavra dEle. Para a gente nos debruçar e perceber o evangelho da verdade de Deus na palavra dEle. E Ele também nos deixou modelos, exemplos de homens e mulheres que temem ao Senhor para a nossa própria caminhada. Oh Deus, a minha oração nessa noite, porque eu sei, Pai, que nós vivemos tempos difíceis com famílias. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é muito maior, o Senhor deixou isso na Tua palavra, na Tua verdade. Então visite o nosso coração antes de visitar a nossa casa. Transforma a gente, ó Deus. Nos torne, Pai, como homens e mulheres de Deus. Como o apóstolo Paulo diz,
completos, íntegros, maduros, que são pessoas capazes de toda boa obra. Oh Deus, nos visite nessa noite. Tenha misericórdia das nossas casas, ó Deus. Tenha misericórdia do nosso lar. É o que eu oro e agradeço. No nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar